Olá, irmãos. Vamos para a meditação da palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amados, nós vamos meditar a nossa lição de hoje sobre o tema Pais que Oram, baseado na revista de Escola Bíblica Dominical Meu Filho, Meu Discípulo, da editora cristã evangélica. O exercício da oração pelos filhos deve ser atitude permanente e persistente. Permanente por se tratar de um relacionamento que dura a vida inteira. A biografia de Jó deixa o registro de que a oração era uma prática constante dele por seus filhos, de acordo com Jó, capítulo 1, versículo 5. Diz: assim fazia Jó continuamente. Mesmo quando se tornarem adultos e formarem famílias, devem continuar a orar por eles. Persistente, em especial nas situações críticas, quando não podemos desistir de lutar por desafios que a vida os expõe. A humildade, a dependência de Deus e a confiança nele são ingredientes para alcançarmos suas bênçãos para os filhos. Uma mulher cananeia mostrou tais atributos diante de uma grande aflição que sua filha sofria, pois forças malignas a dominavam e a faziam sofrer. Essa mãe foi a Jesus, sabendo que ele podia fazer coisas boas por ela. Ela superou barreiras e alcançou o favor do Senhor. É isso que nossa lição de hoje deseja estimular. Nós vamos examinar alguns princípios para esse tema. O primeiro princípio: a oração antes do nascimento dos filhos. O desafio de educar uma vida é extremamente complexo. Existem dificuldades que naturalmente não somos capazes de enfrentar. Mesmo com boa formação, em diversas ocasiões, os pais se sentem pequenos e limitados. A oração é o melhor instrumento para ajudar a cumprir essa tarefa. Para os casais que ainda não são pais, um bom princípio é pedir a orientação de Deus. Foi o que fez Manoá, pai de Sansão. Ele orou, pedindo ao Senhor a instrução do que fazer com o filho que estava para nascer. Juízes, capítulo 13, versículo 8. Em momento posterior, ele não só pediu a orientação quanto à forma de criação, como também o entendimento do que esse menino ia ser no futuro. Juízes 13, versículo 12. Veja a riqueza que existe na dinâmica da oração. Ela nos capacita a ser o que ainda não somos e, ao mesmo tempo, nos dá uma visão da natureza específica de cada filho. Isso nos ensina sobre a individualidade. Vemos claramente essa situação com pais que têm mais de um filho. Os filhos são diferentes. Podem vestir as mesmas roupas, comer os mesmos tipos de alimentos, dormir no mesmo quarto, e mesmo assim são diferentes. A oração é um caminho para conhecer as diferenças. Ela nos ajuda a discernir perfil e tendência de cada filho. A história de Ana, mãe de Samuel, deixa ensinos para quem se prepara para ter filhos. Primeiro, porque diferente da maioria das mulheres, ela não engravidava.
Havia uma profunda angústia em sua alma por esse fato. Ela mostra a beleza de buscar do Autor da vida a oportunidade de um milagre, mas também desenvolve no exercício da oração um ato de entrega. Ana declara a Deus que dedicará esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Quem lê sua história verifica que não foi uma daquelas orações que pede, mas não faz. Ela soube cumprir e não fez isso com constrangimento ou como se fosse fardo. Amados pais, em vez de dar tanta importância à aquisição de recursos, preparo de enxovais, escolha do nome, vamos dar maior ênfase na prática da oração antes do nascimento dos filhos. O segundo princípio que eu gostaria de destacar é que a oração enquanto a resposta não vem. A oração enquanto a resposta não vem. Nas diversas fases da formação de nossos filhos, há desafios a ser superados, seja na infância, na adolescência, na juventude e até depois de adultos. Alguns desses desafios são como verdadeiros Golias a ser vencidos. As áreas em que esses gigantes atuam são as mais variadas, como vícios, idolatria, violência, criminalidade, promiscuidade, rebeldia. Nem sempre a resposta às nossas orações é alcançada de forma imediata. Muitos pais lutam por anos, outros por décadas pela conquista de seus objetivos. A história registra bons exemplos de pessoas que esperaram em Deus por conquistas de suas orações. Elas decoraram versículos, formaram ou buscaram um grupo de oração, mantiveram viva a fé enquanto aguardavam a concretização de seus sonhos. Puderam ter tranquilidade diante de um filho morto, como a mulher de Sunem, para dizer que estava tudo bem. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 26. Somente a oração pode dar tal equilíbrio. Além disso, tais pessoas encontram em Deus a capacidade para encorajar outros na fé. Amados pais, um elemento-chave para enfrentar as lutas é a esperança. O mesmo Deus que deu a vitória a Davi ainda continua a dar vitória frente aos nossos Golias. Não desista de orar por seus filhos, ainda que todos digam que não há mais jeito. O terceiro princípio, a oração com os filhos e pelos filhos. Jó nos deixa um precioso testemunho. Ele levantava de madrugada para orar por seus filhos. Isso mostra dedicação para essa sublime tarefa. Ele orava no momento do silêncio e entrava na presença de Deus para algo que entendia ser fundamental. Ele fazia isso num horário que poderia desfrutar de gostoso sono. Mas seus filhos eram mais importantes que seu conforto. E ao mesmo tempo, ele também via Deus como o centro de sua existência. Jó entendia a soberania de Deus e tinha consciência de que os filhos pertencem ao Senhor. Ele não viu no tempo da oração apenas uma atividade religiosa, e sim um prazeroso momento com Deus. Por isso, nada de orar por atacado em favor de todos eles, e depois voltar para a cama e dormir de novo. Jó entendia que devia orar por eles nominalmente. Na quietude da madrugada, ele tinha condições de ouvir as instruções de Deus e entender melhor a vontade divina para cada um de seus filhos. Algo relevante é que Jó se apresenta
como homem justo, íntegro, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Jó capítulo 1, verso 1. A oração é o elemento-chave no processo da formação de nossos filhos, mas não deve ser exercitada separada de um bom testemunho. O exemplo é muito importante. A visão específica sobre um ou mais filhos dará condições de orientação quanto ao futuro. O patriarca Jacó, em seu leito de morte, fez isso por 2 vezes. Primeiro, ao abençoar seus netos Manassés e Efraim, filhos de seu filho José. Ele abençoou o caçula com a bênção especial que por direito pertencia ao mais velho. Sabemos que não fez isso por impulso. Foi seu relacionamento íntimo com Deus por meio da oração que ele faz entender essa verdade. Depois abençoou cada um dos filhos, falando claramente a cada um deles em relação ao futuro. Que coisa linda ver um homem com mais de 100 anos ter ainda lucidez da realidade do mundo ao seu redor e do papel de seus filhos. Então, amados, consagre um tempo diário para orar por seus filhos, um momento para poder conhecer os propósitos de Deus para cada um deles. Planeje também um tempo para orar com eles. Isso é pedagógico no processo educacional, é uma disciplina. Lembre-se de que a oração é uma prática constante para Jó. O quarto princípio e último, a oração pela obediência dos filhos à fé. 1 Crônicas 29, verso 19, na versão NVI diz: Dá a meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos. Esse é um foco relevante no exercício da oração pelos filhos. Diante de um mundo repleto de poderes malignos e convite ao pecado, os pais precisam pedir a Deus que seus filhos tenham coração íntegro. A oração é como rejunte para afirmar no coração dos filhos os valores inegociáveis do Evangelho. Ela traz Deus para o íntimo deles e desenvolve a confiança sincera em seu poder e em sua autoridade. Lindo exemplo deixado pelos pais que procuraram a Jesus. A Bíblia diz que eles traziam seus filhos para que Jesus impusesse as mãos sobre as crianças e orasse por elas. Mateus capítulo 19, versículo 13. Jesus é receptivo a pais que oram por seus filhos. Eles não estão sós e em muitos momentos isso é tranquilizador. O salmista ensina que os pais devem fazer menção dos louváveis feitos do Senhor às próximas gerações e do seu poder e das maravilhas que ele fez. Salmo 78, versículo 4. Os pais precisam falar do poder de Deus aos seus filhos e aproveitar o momento em que um deles está com febre para orar a fim de que Deus o cure. Ou por aquele que tem uma prova na escola, orar pedindo que Deus lhe dê boa memória e tranquilidade. As conquistas alcançadas nessas experiências são preciosos recursos para o desenvolvimento da fé no coração dos filhos. Memorizar vitórias em oração vai enraizar a confiança das crianças num Deus cujos feitos são memoráveis. Êxodo 13, verso 14 diz: No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês irão responder: Com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos.
Portanto, amados, destaque para os seus filhos as respostas de oração. Elas são bons ingredientes para estimular a uma vida de fé no Senhor. Concluindo, a responsabilidade de orar pelos filhos é algo que não expira nunca. Com essa ferramenta, podemos receber de Deus poder para enfrentar, discernir e esperar confiantemente num Senhor que não somente ama nossos filhos, mas é zeloso em fazer o bem a cada um deles. A história bíblica registra um lindo exemplo de uma mãe que orou em desespero por seu filho. Podemos concluir nossa lição sobre esse relevante tema com o testemunho dela. Agar era seu nome, sozinha no deserto. A única alternativa para Agar e Ismael, seu filho, era a morte. Mas Deus ouviu o choro. Gênesis capítulo 21, versos 17 a 19. O mesmo Deus que anos atrás a havia visitado em sua aflição no deserto. Gênesis 16, 7 a 16. O Deus que vê, ouve e faz coisas extraordinárias acontecerem, abriu os olhos dela e a fez ver um poço a fim de saciar sua sede, a fonte de sua sobrevivência e salvação. São essas experiências com Deus que mudam realidades caóticas e, do ponto de vista humano, sem soluções. Ele é o Deus que nos visita e nos assiste em nossas fraquezas. Que Deus nos abençoe.